Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia importante com divulgação de serviços aqui no Brasil, então a gente vai passar esse tema com vocês aí com bastante detalhe. A gente também vai falar do PMI, né, de serviços, para onde ele estava apontando em novembro, para onde ele deve apontar em dezembro, se ele teve ali foi um bom termômetro do setor de serviços hoje, né, nessa divulgação de hoje aí de novembro. Mas a gente também tem outros assuntos bem importantes para falar aqui com vocês. A gente vai falar da desoneração ou reoneração, né, dos setores aí que está em debate essa pauta. A gente também tem aí o Fórum Mundial para trazer as primeiras repercussões para vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar um pouco do setor de serviços. Saiu aí a boa notícia, aí, pelo menos, do setor que depois de 3 quedas consecutivas você teve uma alta sazonal já esperada, né? Porque ao final do ano as pessoas consomem mais serviços. Vamos explicar um pouco de onde está vindo essa alta. Vamos falar de novo, dia da marmota, né? De novo essa discussão entre Haddad e Pacheco sobre a questão da reoneração da folha salarial. Vamos falar muito de Davos, porque agora começou de vez, né? Já temos falas importantes de Biden, todo mundo pegando na questão ambiental, das inteligências artificiais, falando também de inflação também, que pode prejudicar o mundo agora no ano de 2024. Temos bastante falas de Davos para repercutir. Mas antes de tudo, né, Débora? Vamos passar pela agenda do dia aí para a gente ver o que o nosso telespectador pode esperar aí no dia de hoje? Bom, hoje a gente tem também aí divulgações importantes na Alemanha. Ontem a gente teve a divulgação do PIB. Como o mercado estava fechado lá nos Estados Unidos, a gente teve aí um peso maior nessa divulgação do PIB da Alemanha e da produção industrial da zona do euro, que acabaram recuando aí no dia de ontem. Então, hoje, quem volta também para o radar é o CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha, e o núcleo do CPI, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, e também aí as expectativas econômicas da Alemanha. Então, são dois aí, pontos que devem ficar e já ficaram, inclusive, no radar. Pensando aí em inflação ao consumidor e núcleo, os dois ficaram bem dentro do esperado, sem muita surpresa. Então, esses devem ser pontos que devem mexer um pouco mais, inclusive, com a economia e com as bolsas europeias de uma forma geral, até porque ele vem na esteira aí de um PIB muito ruim. Então, também deve tomar um pouco da atenção do mercado a divulgação dos índices de inflação. A gente tem aqui no Brasil o IPCS da segunda quadricemana de janeiro, o IBGE divulgando o volume de serviços. Esse dado a gente vai trazer aí bastante coisa para discutir com vocês. A gente tem ao longo do dia aí o Empire State, né, tendo a divulgação do índice industrial, de atividade industrial do Empire State lá pelo Fed de Nova York. É uma medida aí importante também de produção industrial, o mercado gosta bastante de olhar para ela. Tem participação do ministro Fernando Haddad em evento do Banco do Brasil. A gente tem falas importantes durante a tarde também de dirigentes do Fed. Isso deve também ficar um pouco em foco, até depois de algumas falas que a gente teve aí ontem de dirigentes do Banco Central Europeu. Isso acabou aí jogando um pouco, inclusive, de areia nas expectativas de corte de juros nos Estados Unidos. Então, por mais que tenham sido falas aí do Banco Central Europeu, isso acabou mexendo com as expectativas dos juros, até porque ontem o mercado estava fechado em Nova York. Temos também, à noite, um dado que deve ficar muito no radar e deve tomar uma proporção grande na Ásia durante a madrugada e uma proporção grande aqui na abertura amanhã, que são os dados aí de produção industrial, vendas no varejo e PIB da China. Esses dados bem aguardados, mas eles só saem às 11 horas durante a noite, mas devem aí refletir bastante na abertura. Hoje a gente tem balanço, começou a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, né? Então a gente tem Goldman Sachs divulgando seu balanço trimestral e o Morgan Stanley também. Então, 2 balanços importantes, né? A gente sempre começa pelo setor financeiro lá nos Estados Unidos. Então, esses números foram divulgados antes da abertura. Então, na verdade, eles estão sendo digeridos agora, porque o mercado dos Estados Unidos está abrindo nesse momento, né? Abre às 10h30. Então, a gente deve ter aí um começo de reflexo da divulgação desses dados. Tem reunião aí na Bélgica hoje durante o dia.
tem o Fórum Mundial também, aí reunindo líderes políticos, formuladores de política monetária em Davos, né, que é o Fórum Mundial de Davos. A gente também vai falar bastante na Suíça. Então, hoje é Ecofin na Bélgica e o Davos na Suíça aí. São reuniões que devem tomar o dia todo, mas também tem aí um peso importante na agenda, principalmente o Fórum Mundial. Vamos então agora começar o nosso giro pelo mundo, porque já tem aqui a nossa notícia aqui de todo dia, né, para vocês entenderem. Volta de feriado, né? Ontem foi feriado de Martin Luther King dos Estados Unidos. Então a gente já tem agora as bolsas norte-americanas funcionando, vão abrir ainda, né? Não abriram ainda plenamente, né? Então daqui a pouco a gente vai ter os dados, né? Mas então a gente já tem a volta dos mercados americanos aí na liquidez mundial das bolsas, temos a Europa que está operando negativo, temos aí também a Ásia. Então vamos começar pela Ásia, Débora. O que você pode falar para a gente aí sobre o que está acontecendo na Ásia nesse momento, como que estão as bolsas, como fecharam as bolsas de lá? As bolsas de lá fecharam no negativo hoje, André, e todo mundo que está em casa, justamente porque a gente não tinha referência de Nova York ontem, que acaba também trazendo aí um pouco de reflexo para a abertura dos mercados asiáticos, então elas acabaram aí respondendo mais a fatores locais. A Ásia predominantemente ficou negativa, então a gente não teve ali nenhuma bolsa que contrariou o movimento geral das bolsas asiáticas, mas a gente tem um destaque importante para o Hang Seng, ele caiu mais de 2% nessa madrugada, fechou em queda, e uma queda que foi a maior entre as bolsas asiáticas, inclusive, porque ele ficou muito pressionado pelo setor imobiliário. A gente sabe que o setor imobiliário chinês já está enfrentando dificuldades, mas a gente teve uma divulgação aí de indicadores importantes referentes ao setor imobiliário, entre eles aí as vendas em 2023, e as vendas decepcionaram no ano passado. Então, o Hang Seng foi muito prejudicado pelo setor imobiliário, que é um subíndice, inclusive, do Hang Seng, e ele teve ali, esse subíndice caiu mais de 3%, puxou o Hang Seng para baixo, e ele teve essa variação negativa aí de 2,16%. Lá no Japão, a gente teve aquela sequência ali de altas por várias sessões, né? Desde a abertura do feriado na semana passada, o Japão vem emendando altas, quase uma semana consecutiva aí de altas, mas hoje ele fechou em queda, até por um movimento bem esperado, que é a realização dos ganhos, né? Então, depois de uma semana de altas e renovação dos recordes históricos lá no Japão, hoje o Nikkei 225 caiu um pouquinho aí por conta dessa realização de ganhos. Então, realmente, um dia mais negativo na Ásia, nem o Japão aí se descolou como vinha acontecendo, e muito aí pressionado pelo setor imobiliário da China, que vem aí com bastante dificuldade. Vamos continuar nosso giro pelo mundo, porque hoje o grande destaque aí do mundo é o Fórum Mundial, né, que está acontecendo em Davos, né, fórum que acontece todo ano, né? E você tem algumas falas já começando a aparecer, falas importantes, né, que pelo visto aí o grande destaque, né, os grandes pontos aí que todos os líderes que vão acabar falando aí no Fórum Mundial vão bater sempre na mesma tecla, né, que é transição energética, problemas climáticos e inteligência artificial, né? A gente ainda não tem ainda grande presença como líderes mundiais, como a gente não vai ter, né? Então vai ser um fórum um pouco mais esvaziado, estão mandando outros representantes, não tem o Biden, não tem o Lula, por exemplo, assim. Aí você tem, por exemplo, que o Brasil vai ser a Marina Silva, o Alexandre Silveira, do Minas Energias, e a Nízia Trindade, da Saúde, serão nossos representantes, né? Até você ver assim, colocar uma pessoa ligada ao meio ambiente mostra aí como a questão da transição energética e clima devem ser realmente as estrelas da companhia aí nessas discussões aí do Fórum Mundial, né? Então, você vê aqui que ontem já abriu com algum documento já que estava mostrando, a gente mostrou até quais seriam as grandes preocupações aí que seriam debatidos no Fórum Mundial, e agora com a abertura que foi ontem, né, a gente já vê realmente aí que transição energética, clima e inteligência artificial também, que agora começa a preocupar muito, né, alguns países começando a legislar, inclusive, em relação a esse tema. Não sei se vocês viram ontem, né, um vídeo falso montado que mostrava o Louvre pegando fogo, né, e era uma cena impressionante, assim, de como era realista ela, né. Então, também tem a questão da inteligência artificial que precisa ser debatida e regulada, né? Então, esses aí são os pontos e nenhuma novidade, né, Débora? Que esses pontos sejam os mais debatidos, que esses sejam as grandes estrelas aí da companhia nessa discussão, né? Exatamente, já era até esperado, até pelos riscos mapeados, né, que esses fossem aí os assuntos discutidos no Fórum Econômico Mundial. Mas tem um outro ponto importante aí que foi discutido e que está também
bastante na centralidade do debate, que é a inflação, né? Então, a gente teve ontem falas importantes, inclusive, aí relacionadas à inflação. O Banco Central Europeu, como eu falei, alguns dirigentes falaram ontem, e foi justamente isso que trouxe até um viés mais negativo para os rendimentos dos títulos de dívida ontem. Então, explica um pouquinho aí para a gente, André, como é que foi aí essa repercussão. Então, a gente já está meio que precificado, né? Palavra bonita aí que o mercado gosta de falar, né? Que a gente já está meio que precificado sobre a questão inflacionária de 2024. Os relatórios que estão saindo de Banco Mundial, de OCDE, agora sobre as previsões de 2024, fechamento das previsões de 2023, estão alertando isso porque você deve ter problemas climáticos muito grandes esse ano. A gente já teve diversos problemas climáticos, a gente sentiu aqui no Brasil, principalmente no final desse ano. A gente já tem a previsão que até pelo menos abril a gente vai ter continuidade dos efeitos climáticos do El Niño, que vão afetar a produção agrícola, ou seja, a produção de alimentos aqui dentro do país. Então, você deve ter uma produção mundial de alimentos mais fraca. Isso aí vai ser fator de pressão inflacionária. Então, o preço dos alimentos, não só no Brasil como no mundo, agora a questão climática, ela já tinha chegado de vez, né? Mas agora ela está afetando o nosso dia a dia como nunca afetou antes, né? No mundo, na história, né? Então, agora a gente está sentindo essas ondas de calor, esses desastres climáticos aí terríveis, alimentos começando a faltar agora. Não faltam, né? Mas você tem uma menor oferta e o preço deles, né, acaba se elevando. E outra coisa que você tem também é a questão aí de um aumento no preço das commodities, porque cada vez mais o mundo está sendo tensionado. Você tem que existe um grande risco da escalada dos conflitos que estão acontecendo em Gaza tomarem outros países no Oriente Médio, muito foco no Líbano, muito foco no Irã, grandes produtores de petróleo, o Irã, um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Isso aí pode encarecer o preço do petróleo e vai encarecer a gasolina. Então, se você fizer uma mistura de alta do preço dos alimentos e alta do preço do petróleo, não tem Selic, não tem taxa de juros no mundo que faça conseguir segurar a inflação, até porque a taxa de juros não consegue impedir guerras e não consegue fazer chover mais e amenizar o clima, né? Então, ela não tem essa mágica, né? Os bancos centrais acreditam que tem, né? Mas ela não produz essa mágica. Mas é isso que o pessoal está alertando, né? Que você tem, então, muitas pressões que devem vir do preço dos combustíveis e dos bens energéticos e também dos alimentos. Então, a gente está, de novo, numa tempestade perfeita, extrema-direita fazendo o que quer no mundo, os conflitos se elevando, as tensões aumentando e o preço dos alimentos deve subir com as questões climáticas. Então, belo ano para se viver 2024, né, Débora? Pois é, e quando a gente pensa ali, né, no Mar Vermelho, principalmente, no Canal de Suez, normalmente a gente pensa no petróleo ali de primeira. Né? Então, a gente já tinha, inclusive, falado, né, a importância que tem aquela região para o fluxo de petróleo. A gente tem visto aí o petróleo muito sensível a movimentações, né, petróleo Brent, o WTI, ali muito sensíveis a qualquer notícia, a qualquer movimentação, justamente porque a gente tem uma tensão ali acontecendo no Mar Vermelho. Mas a gente tem que pensar também que ali é um ponto importante de commodities agrícolas e fertilizantes. Então, a gente tem ali passando trigo, milho, o arroz e os fertilizantes no geral, principalmente na rota, pensando Eurásia, né, Europa e Ásia. Então, a gente tem por ali passando 15% da produção de arroz que sai da Ásia e vai para a Europa. A gente tem 15% da produção de trigo passando da Europa para a Ásia e 7% da produção de milho passando por ali também. Então, um ponto muito importante, né, de fluxo mesmo naval, e isso deve trazer realmente uma pressão nos preços das commodities agrícolas. Esse é um ponto também que foi aí bastante alertado ontem, né, justamente porque a gente pode ter aí novamente um aumento nos preços das commodities agrícolas, e isso vai refletir no preço dos alimentos. E a gente já vinha também falando de outros pontos que também tem ali aquele fluxo importante, né, quanto de cargas passam por lá.
Até quando a gente teve aquele problema, né, de um navio que ficou ali preso por um tempo, a gente teve um desencadeamento global ali de muitos problemas, né? Então a gente tem que realmente ficar atento a essa região, porque essa escalonada de conflitos pode aí trazer inclusive aí esse desdobramento que a gente já vem falando há algum tempo, né? Inclusive quando a gente discutiu aqui o mapa com vocês, e na questão climática nem se fala. Isso também vem aí trazendo muitos problemas para as commodities agrícolas e não só isso, né? Se a gente for falar de canais de fluxo de transporte marítimo, o próprio canal do Panamá sofreu com uma seca ali que também muitos navios não estavam conseguindo passar. Então a gente vê aí uma conjuntura bem complicada, né? Não só dos eventos climáticos, mas também das tensões geopolíticas, pressionando aí as commodities agrícolas, então isso deve ficar bem no radar nesse ano. E aqui no Brasil a gente também já está sofrendo com a questão climática, aí, com os nossos alimentos sofrendo na produção ou com calor ou chuvas excessivas. Então esse deve ser um ponto de bastante preocupação e está bem no radar. Vamos falando do Brasil, né? Vamos finalmente chegar no Brasil. Davos hoje tomou bastante parte do programa, mas a gente tem uma notícia importante aqui do Brasil, que é a divulgação do setor de serviços, né? Você tinha 3 quedas consecutivas do setor de serviços nos últimos meses e agora você voltou a aumentar a quantidade de serviços prestados aí durante o ano de 2023, no mês de novembro de 2023. Primeiro fator que pode explicar isso, sazonalidade, né? A gente sabe que os últimos 2 meses do ano é uma época de muitas confraternizações, festas, as pessoas procuram mais serviços, então você tem um aquecimento meio que natural desse momento aí, principalmente no setor de serviços, que as pessoas vão procurar mais viajar, você tem férias escolares, principalmente a partir de dezembro, mas em novembro você já começa alguma quantidade de férias, você tem alguns feriados importantes aí que fazem as pessoas viajarem, você tem mais gente procurando bares e restaurantes para fazer confraternizações, você tem inclusive gente que começa a entrar de férias agora no recesso e começa a procurar mais serviços profissionais para tentar arrumar uma coisinha ou outra. Então você tem uma sazonalidade importante e essa sazonalidade talvez continue, deve continuar pelo menos o que está mostrando os dados do PMI, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? Então essa sazonalidade deve ser importante e ela deve continuar em dezembro e ele deve ser o carro-chefe realmente da economia brasileira nesse terceiro semestre, o setor de serviços. Vamos colocar aqui na tela um gráfico para mostrar aqui para vocês como que foi o comportamento do setor de serviços agora. Você teve uma alta de 0,4% no volume de serviços prestados total, né? Se a gente for pegar alojamento e alimentação, que são bares, restaurantes e hotéis, a alta foi de 1,5%. Nos outros serviços prestados às famílias, que aí a gente já está falando de cabeleireiro, manicure, esses serviços que você faz aí no seu dia a dia, pelo menos na semana, né? Que são realmente aqueles serviços que as pessoas consomem, né? Não são serviços profissionais, assim, então são serviços profissionais que você exige realmente um profissional tão qualificado assim, que nem são os serviços profissionais que a gente vai colocar aqui, esse daí teve alta de 4%, então uma alta bem considerável. Então as pessoas procuraram mais manicure, cabeleireiro, depilação, esses tipos de serviços, né? Quando você pega aqui os serviços profissionais, que aí a gente está falando, por exemplo, de contratar um contador, contratar um administrador, contratar um encanador, contratar um pedreiro, aí os serviços também aumentaram aí nesse mês, aí foi uma alta de 1%. Os transportes terrestres aumentaram em 0,7%, e o que evitou uma alta ainda maior do setor de serviços foi justamente os transportes aéreos, ou seja, as pessoas viajaram menos, principalmente porque muita gente deixou para viajar, fazer viagens mais longas agora, né? Vão ser feitas essas viagens geralmente agora nas férias de dezembro e janeiro, né? Férias principalmente escolares, onde as famílias acabam viajando, e a gente também tem o fator do preço das passagens aéreas estarem muito elevadas, né? Então isso está fazendo com que ocorra uma queda considerável da compra e da procura por setores de transporte aéreo. Então,
Isso aí, se não tivesse essa queda de 16%, provavelmente a gente teria um resultado bem melhor para o setor de serviços como um todo. A armazenagem e correios também teve uma queda de 0,2%. Mas é um bom sinal que a gente vê que, se excluindo os transportes aéreos, a gente tem uma retomada interessante aí das pessoas voltando a gastar sua renda com coisas assim para benefício próprio, né? Usar grátis, né? Ir no barzinho, no restaurante, no cabeleireiro, na manicure, procurando um profissional para ajeitar a sua vida. Então, são dados bem importantes aí que foram divulgados, Débora. E dados não só importantes aí, né, para a gente entender essa economia urbana e até ver essa retomada, né? A gente teve aí meses ruins do setor de serviços aí ao longo desse último período, e a gente vê essa retomada não só da economia urbana, mas também é algo que impacta bastante a renda, porque a gente sabe o quanto o setor de serviços é importante na renda de quem trabalha no setor de serviços, né? Tem aí até quando a gente fala, até um ponto bem importante quando a gente fala de inflação do setor de serviços, a gente está pensando que quase essa renda é praticamente transferida para os trabalhadores do setor de serviços, que normalmente tem ali rendas menores, então aqui a gente tem que pensar nesses pontos também. E a gente trouxe um outro gráfico até para ver se o PMI foi um bom termômetro ou não do setor de serviços nesse mês de novembro. O PMI ele é um indicador medido pela S&P Global, né, uma pesquisa feita pela S&P Global, e esse indicador mostra, né, se aquele setor ele está em expansão ou está em contração e se há aceleração dessa contração ou dessa expansão, né? Então, como aqui mesmo está dizendo, valores acima de 50 indicam expansão, valores abaixo de 50 indicam contração do setor. E aí a gente tem um movimento importante, né? Porque por mais que a gente tenha aqui o PMI mostrando que de setembro para outubro a gente teria uma alta no setor de serviços, o que não aconteceu, né? A gente tinha de outubro para novembro uma alta importante, até colocando mais o setor de serviços no terreno da expansão, né, em 51,2, mostrando que o setor de serviços não só poderia crescer em novembro, mas crescer de uma forma mais acelerada. Então, aqui um bom termômetro realmente foi aí bem assertivo nessa passagem de outubro para novembro, até porque em outubro a gente sai de uma base ali até menor, porque a gente teve quedas consecutivas. E aí, em dezembro, a gente tem uma continuidade da expansão do setor de serviços. Então, o setor de serviços em dezembro, até pela sazonalidade, como foi bem explicado aqui, deve continuar subindo em dezembro, então deve continuar crescendo, então deve ficar no terreno positivo, ter alguma alta entre novembro e dezembro, mas num ritmo um pouco menor que em novembro. Pelo menos é isso que o termômetro aí do PMI está mostrando para a gente. Então, sim, deve continuar crescendo, mas talvez num ritmo menos acelerado do que a gente teve nessa alta de novembro. E aí, quando a gente tiver os dados de dezembro aí fechados, a gente volta com vocês para ver se foi realmente um bom termômetro do setor. Uma coisa que é importante a gente explicar para o nosso telespectador, Débora, é o seguinte, que você falou que essa alta não foi refletida em outubro, mas ela pode ter acontecido e a pesquisa não ter conseguido capturar essa alta, né? Por quê? É uma pesquisa. Quando a gente fala, por exemplo, assim, a diferença sobre essas pesquisas e o próprio dado do IBGE, quando ele faz o levantamento do PIB, é que essa pesquisa é por uma amostragem. A gente sabe, é que nem, por exemplo, você pescar pesquisa eleitoral. Claro que o IBGE tem uma metodologia muito mais confiável, muito mais palpável, é um órgão muito respeitável, né? Então não dá para a gente comparar, por exemplo, com uma pesquisa para eleição, né? Mas você tem que, pode acontecer, isso daí acontece mesmo assim, de você não conseguir capturar o aumento por uma questão aí de sentimento, por uma questão de que não foi visível nesse primeiro momento, começou a aumentar, mas não foi possível captar os dados daquele aumento naquele período, né? É por isso que só quando sai o PIB a gente consegue ter aí esse reflexo. Então, pode ser que aconteceu que o PMI de serviços capturou uma alta que a pesquisa mensal de serviços não capturou, né? E isso daí é uma coisa que acontece, por isso que isso chama-se pesquisa, né? Não é o dado fechado, né? Até a gente vai falar na quinta-feira do IBCBR, que não é o termômetro, é mais ou menos um termômetro apenas do PIB, que ele se baseia muito nessas pesquisas, né? Por isso que a gente vê tanta diferença, às vezes, do IBCBR para o PIB como um todo, né?
E o mesmo também acontece aqui, porque o PMI também é uma pesquisa e normalmente uma pesquisa bem focada aí em agentes do setor privado respondendo essa pesquisa. Então, aqui também é uma pesquisa feita aí por amostragem e pode ter essas mudanças, mas ele é um bom termômetro aí para a gente saber o que esperar, pelo menos, aí da próxima pesquisa. E vamos agora falar de um assunto que também ficou bem na centralidade aí esses dias, né? Que é a desoneração da folha, o debate ali entre o Congresso e o Poder Executivo, e aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso está sendo aí um cabo de guerra aí, até né, nessa discussão entre esses poderes, né? Então a gente deve ter aí o andamento dessa negociação, né? E o Haddad quer aí realmente negociar a redução gradual da desoneração ou a reoneração gradual dos setores. E esse é um assunto que está bem na centralidade, inclusive mexendo bastante com o mercado. É o dia da marmota, né? Todo dia parece que a gente vem aqui discutir sobre Haddad e Pacheco discutindo sobre reoneração da folha de pagamentos. Foi agora, a semana passada, né, a possibilidade, o balão de ensaio sobre taxar as compras abaixo de $50 para conseguir ganhar aquele dinheiro para você conseguir pegar o rombo que a desoneração estava causando. Agora, a nova proposta é você fazer uma forma gradual de reonerar a folha de pagamento, não fazer ela de uma única vez. Não sei nem qual que é o prazo direito, né, para você fazer, então, com que ela voltasse a reoneração completa, né? Mas agora é aí que está nessa discussão, né? Então, esse aí está sendo um cabo de guerra muito grande, né? O governo está muito firme querendo a volta da reoneração de folha de pagamento, né? Aí, dessa vez, eu até estou achando engraçado que os economistas liberais que concordam com a reoneração aí, que sempre foram muito ouvidos nesses casos, sumiram do noticiário, né? Não estou ouvindo, né? Nenhum economista sendo ouvido. Agora estão sendo ouvidos toda aquela galera lá que é bem demoniada, né? Que, por exemplo, entidades sindicais, entidades patronais. Então, dessa vez, os especialistas de sempre não foram chamados aí para discussão, né? Então, você vê aí que tem lá da discussão e tudo mais. Mas aqui a gente fala, a gente é contra a desoneração, tem que reonerar realmente a folha de pagamento. A única coisa que parece que a gente, economistas que são tão diversos, dificilmente consegue concordar alguma coisa, parece que agora que a gente concorda, não ouvem a gente, né? Eu estou achando incrível isso, né? Mas mais ou menos isso, né? Então, continua esse cabo de guerra, vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos. Provavelmente essa semana a gente ainda deve voltar a esse tema, Débora. Exatamente, até porque a gente tem aí uma reunião esperada entre o Rodrigo Pacheco e o Fernando Haddad. Essa reunião é esperada até para o fim da tarde de hoje, então isso deve ficar aí bastante na centralidade, como eu falei, do mercado, né? A gente tem uma agenda, pensando aqui em Brasil, ou fatores que podem influenciar a gente. A gente tem o PIB, as expectativas para o PIB da China, aí um pouco no radar, e a gente tem essa negociação bastante no radar. Então, o mercado está olhando bastante para isso, não só pensando na desoneração ou reoneração gradual de folha de pagamento, mas também aí nas questões fiscais, como eu sempre falo aqui, o mercado olha muito para isso. Então, isso deve ficar realmente na centralidade e o Haddad já está aí pensando em medidas, né, em mostrar ali quais são os impactos dessa desoneração no orçamento e nas contas públicas. Então, isso deve ficar realmente bastante aí no radar hoje. E quando a gente olha, vou já emendar aqui com a nossa abertura de mercado, né, porque a gente tem uma abertura de mercado aí hoje mais negativa, como os futuros já estavam mostrando. Então, naquela matéria lá do comecinho do programa, a gente falou que os futuros de Nova York estavam apontando para um dia mais negativo e a gente realmente tem aí esse dia mais negativo hoje acontecendo. Então, a gente vê aí o nosso Ibovespa caindo, né? Hoje, depois de 3 dias de recuperação, nosso Ibovespa teve recuperação, mas uma recuperação mais moderada. Ontem a gente não tinha a referência de Nova York, então uma liquidez mais enxuta, menos negociação aqui no Brasil, mas desde a abertura aí, o Ibovespa ele já está no terreno negativo, agora aprofundou as perdas. Então, a gente deve ter um pouco da expectativa pelos dados da China, trazendo esse cenário negativo. A reunião também, como eu falei, está bem no centro aí das expectativas do mercado, do que deve sair dessa reunião. E não é de hoje, desde ontem, isso está movimentando aí bastante o mercado. E o petróleo,
né, que tem aí um grande peso na nossa bolsa, que estava levemente positivo, como vocês viram agora há pouco, ele volta e adentra aí o terreno negativo. Então, a gente viu um petróleo operando em queda no começo da manhã, ele vai para o terreno positivo, mas fica bem perto do 0 a 0 e agora volta a cair. Então, aqui a gente tem, como eu falei, um petróleo muito volátil. A gente não está com um bom momento para o minério de ferro. Só ontem aí o minério de ferro caiu mais de 3% em Dalian na China. Então, a gente deve ter uma pressão bem forte vindo aí do preço das commodities hoje, que não estão no seu melhor momento, apesar, né, da tensão voltada para o Mar Vermelho e para a tensão geopolítica que está se formando no Oriente Médio. A gente tem um outro ponto aí pressionando as commodities, que é justamente não só essa expectativa pelos dados da China, mas também aí um enfraquecimento de demanda global que é esperado para esse ano. Então, isso está pressionando bastante as commodities metálicas e as commodities aí energéticas, e por isso a gente vê um petróleo aí oscilando entre perdas e ganhos nessa manhã e deve, inclusive, ter uma pressão mais negativa. Isso deve puxar aí o nosso Ibovespa para o terreno negativo, como a gente está vendo, inclusive a perda sendo aprofundada, e aprofundada após a abertura em Nova York, que também aí vem negativa com o S&P 500, que é o primeiro que aparece aqui para a gente, que também tem um peso grande de petróleo e energia na composição do índice. Então, aqui um dia realmente que deve ser mais aí, negativo, realmente de uma forma geral, pensando principalmente nesses pontos e expectativas para os juros futuros também. Porque por mais que a gente tenha falado aqui, o problema é a gente tem commodities em alta, isso pode influenciar nos preços e não há taxa de juros que traga aí outra alternativa, né, que vá fazer efeito nisso. A gente tem uma alta nas treasuries e aí nos rendimentos de títulos de dívida desde ontem, depois que foi discutido isso lá no Fórum Mundial de Davos. Então, a gente tem alguns dirigentes do Banco Central chamando a atenção para a inflação, e essa inflação volta para a centralidade aí de uma forma de não vamos ter uma alta ou podemos ter uma aceleração da inflação nesse ano. E com isso, né, depois dessas falas, as treasuries nos Estados Unidos disparam, e inclusive aqui os nossos juros futuros dispararam ontem também e devem continuar nessa tendência hoje. Isso diminui o apetite pelo risco e faz as bolsas caírem. Então, a gente tem uma série de fatores aí trazendo esse cenário para a gente. O Nikkei 225 cai 0,79, então, como eu falei, um dia majoritariamente negativo na Ásia. O Xangai Composto ele foi uma exceção com uma alta moderada, mas não teve nenhum ali indicador importante, a não ser aí as expectativas que ainda não estão divulgadas, são realmente só expectativas. O dólar sobe e o DXY também, justamente por esse fortalecimento do dólar vindo dessas treasuries em alta. Então, hoje a gente tem um dia de dólar aí a 4,90, o dólar se fortalecendo frente aos pares, principalmente o euro. A gente teve um enfraquecimento bem grande do euro ontem, vindo aí das más notícias da Europa em relação a indicadores econômicos, e o petróleo Brent aí bem volátil, oscilando entre perdas e ganhos, e principalmente o petróleo e as commodities hoje devem ser aí a estrela do dia, deve impactar bastante a nossa bolsa aqui. Débora, dia 28, hein? Dia 28, domingo, 28 de janeiro, o Mapa da Mina, eu, Débora, Eduardo Moreira principalmente, vamos fazer as nossas previsões. O Eduardo Moreira acertou quase tudo no passado, gente, tudo. A gente vai mostrar, inclusive, depois do encerramento do programa, alguns vídeos aí para vocês verem, aí tá passando nossa programação, uns vídeos provando aí como a gente foi assertivo do ano passado. A gente vai fazer a mesma coisa esse ano, né? Vamos falar de como que fechou o ano passado, vamos falar das nossas análises sobre o ano passado, vamos falar também do que a gente está projetando já para o próximo ano. E se você pegar isso, aí sempre é cobrado, né? Você pega um desses grandes bancos, as grandes corretoras, sempre cobram sobre isso, mas aqui a gente faz isso de graça, todo ano aí, é o programa mais imperdível, é o melhor programa, modéstia à parte, vamos dizer assim, que a gente tem aqui quando a gente faz nossas lives sobre investimentos. Daí é aquele que você quer ver um no ano, vê esse aí que é o
melhor que a gente tem. Então, ó, dia 28, já acessa aqui, já se inscreve aqui no link que está aqui abaixo, edu1.com.br/mercado, porque esse aí é aquele que não dá para perder de jeito nenhum, né, Débora? E a gente passa aqui, né, boa parte do programa falando, a gente tem aí expectativas em relação à China, em relação a juros, né? Quais são as projeções, e aí tudo isso vai ser tratado no mapa da Mini. Então, projeção do que esperar para a renda variável, o que esperar para juros, o que esperar de cenário global de uma forma geral. Então, é realmente imperdível, né? A gente conta com vocês aí lá no dia 28, então não deixem de se inscrever, que é aí realmente uma grande aula, e uma grande aula aí com dados muito importantes que, como o André falou, normalmente são cobrados e não é barato. Então agora vamos entregar para o nosso vizinho William De Luca aí, que é o Rolê ICL, feliz da vida, né? Porque eu acabei de saber que a Abel Ferreira renovou até 2025, então tá feliz que nem eu, William. Vai fazer o programa sorridente, então vamos entregar aí para o William De Luca. E lembrando que a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, antes do William De Luca, então aproveitem aí o resto da manhã aí com o ICL, Débora. E a gente fica aqui, né, das 11 às 11h30. Hoje passou um pouquinho porque o William De Luca se atrasou, mas amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã aqui com o Mercado de Investimentos e 11h30 com o Rolê ICL no horário, hein? Espero. Para variar, o William De Luca aqui prejudicando o meu trabalho, né? Para variar, né? Sempre fica atrapalhando a minha pessoa, né? Mas tudo bem, né? A gente deu um freestyle aqui, mas deu certo. Deu certo, deu certo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Um abraço, gente. Até mais. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vamos embora! A revolução está só começando.